Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma live mentoria hoje, né? Para vocês terem um pouquinho de noção aí de como funciona a mentoria na maquiagem. E, gente, esse cabelinho que tá, né? Meu Deus. E o tema da live hoje vai ser única e exclusivamente esfumado, tá? Eu já comentei com vocês aqui em outras lives sobre algumas coisas que a gente precisa cuidar quando a gente vai fazer o esfumado, tá? Uma delas é ter a paleta de maquiagem, né? Uma paletinha de sombra que tenha boa pigmentação, que tenha qualidade, que vai te ajudar na hora de fazer o esfumado, né? Que tu não vai precisar ficar se esforçando muito pra conseguir aplicar essa sombra nos olhos. Porque comigo já aconteceu de comprar uma paleta de sombra e quando menos esperar, simplesmente a sombra não pigmenta, né? Então é uma decepção, a gente fica muito triste, porque a gente quer fazer aquele esfumado perfeito e a paleta de sombra não ajuda, certo? Outra coisa é o tipo de pincel, né? A gente sabe que hoje em dia aí tem uma gama muito grande de pincéis e muitas vezes a gente não sabe qual pincel que é melhor a gente usar para fazer aquele esfumado bonito, né? Mas algo que tá ligado com esse ponto é, tu precisa conhecer as características dos teus olhos pra te saber que tipo de pincel tu vai comprar, né? Pincel pra esfumar, a gente sempre usa aquele que é mais fofinho, aquele que tem as cerdas mais redondinhas pra te ajudar a fazer um esfumado mais bonito, tá? E aí, qual o pincel que tu vai usar aí pra fazer o esfumado? Vai depender das características dos teus olhos, né? Vai depender aí se teu olho tem bastante espaço, se tem pouco espaço, se é um olho realmente menorzinho, se é um olho mais caidinho, se é um olho mais levantado. Então, as características que teus olhos apresentam vão nortear qual é o tipo de pincel mais adequado para fazer o esfumado, tá? Então, são basicamente essas coisas. Precisa cuidar a paleta de sombra que tu vai ter, se ela vai ter boa pigmentação, o tipo de pincel pro teu tipo de olho, né? Então, tudo isso faz diferença. E eu só vou esperar a Ju entrar pra que eu consiga começar essa mentoria com ela sobre o esfumado, tá? Já quero dizer pra vocês que eu não conversei muito com a Ju. Só perguntei pra ela quais eram os materiais que ela tinha. Ela disse que ela tinha a paleta de sombra dela e os pincéis, mas eu realmente não conversei nada porque eu quero dar minha opinião aqui, quero ajudar ela a fazer esse esfumado conforme o que eu vou conhecer dela agora, tá? Então, realmente, eu só vou esperar a Ju entrar pra gente começar essa mentoria, tá? O mais importante do esfumado é a gente começar esse esfumado aí entendendo um pouco as características dos olhos, tá? Que como a gente vai maquiar o olho, a gente não pode fazer qualquer esfumado, né? Cada tipo de olho combina com certos esfumados. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente vê um esfumado na internet, a gente vai procurar um tutorial, a gente vê algum Reels, né, passando rápido, e muitas vezes a gente acha que aquele tipo de esfumado combina com os nossos olhos. E é por isso que muitas vezes a gente erra no esfumado. Porque a gente não conhece as características dos nossos olhos e a gente também não sabe se aquele esfumado vai ficar bonito pro tipo de olho que a gente tem. Então isso é algo bem importante. Depois sim vem questão das cores, da paleta que tu tem, se ela é de boa pigmentação, se ela vai te ajudar a fazer um esfumado, né? Porque ter uma paleta de sombra que não tem uma boa pigmentação é realmente complicado, tá? E os pincéis, questão dos pincéis, eu acho que é muito mais questão de adaptação do que de qualquer outra coisa. Porque com o pincel a gente se adapta. Se tu começar a fazer o esfumado com um tipo de pincel, um pincel mais redondinho, mais fofinho, tu vai conseguir fazer o esfumado. Se depois tu pega um outro tipo de pincel que também dá pra esfumar, logo tu vai se acostumar com ele. A questão maior é, quando tu souber qual que é a melhor maquiagem pro teu tipo de olho, aí tu vai acertar a maquiagem muito mais rápida.
não vai precisar ficar pensando se é alongado, se é arredondado, né? As cores da maquiagem também interferem muito. Então, às vezes tem algumas cores que não combinam com a nossa cor de pele, né? E aí, tudo isso interfere, né? Mas como hoje a live ela é específica, né, para uma mentoria, eu vou chamar a Ju, que ela já está por aqui pra gente começar, tá? Vamos lá. Na expectativa também, hein? Para ajudá-la. Vamos lá. Oi, Fran. Oi, Ju, tudo bem? Tudo. Que bom! Me conta, de que cidade tu é? Eu sou de Recife, em Pernambuco. Que legal! Olha, eu aqui do Rio Grande do Sul, né? A gente pode estar compartilhando esse momento agora, né? Verdade, tô feliz, tô feliz. Que bom! Eu também. Fico bem feliz de poder te ajudar. E me conta uma coisa. Tu trabalha em casa, tu trabalha fora? Trabalho em casa. Eu ajeito cabelo, sou cabeleireira. Mas eu Ai, que também fiz legal! um curso de automaquiagem, porque minhas clientes perguntavam se eu sabia fazer e tal. Aí fiz um, aí quero me aprimorar mais, porque uma coisa leva a outra. É. Sabe que eu estava tendo essa conversa com alguém essa semana sobre isso. Quando a gente quer fazer um curso de automaquiagem, né, que a gente quer dar um curso de automaquiagem, a Uhum. gente precisa primeiro saber fazer na gente. Porque É, nós somos o verdade. nosso cartão de visita, né? Se a pessoa olhar pra gente e disser assim, eu não gostei muito da maquiagem dela, como que ela vai ter confiança de fazer uma maquiagem contigo, né? É verdade. Então, assim, é bem importante mesmo a gente primeiro aprender a fazer na gente, para depois a gente conseguir passar o conhecimento que a gente tem para as outras mulheres que querem também aprender a se maquiar, né? É, Porque uma coisa é a maquiagem para uma ocasião, por exemplo, uma sessão de fotos, um casamento, um aniversário, uma ocasião diferente, assim. E é diferente a gente se maquiar para o dia a dia, por exemplo, é né? verdade, A porque pro maquiagem dia do a dia a dia é dia, mais básico. mas ela é mais simples, pode ser até um pouquinho mais pesadinha, como eu tô hoje, porque eu gosto. Uhum. Eu sairia tranquilamente nesse dia de hoje, que aqui tá um sol, eu sairia assim, não tenho problema nenhum. Mas eu sei que tem pessoas que gostam de uma maquiagem menos. Claro, hoje eu É. também, ó, eu vim com o meu esfumado Uhum. bem básico, básico mesmo. Eu acho que esse tipo de esfumado é o esfumado que toda mulher deveria saber fazer. É. Porque eu já comentei nos stories um pouco hoje também. O esfumado, ele traz essa elegância pra maquiagem, né? Então, vamos pensar assim. Tu é uma maquiadora, tu é uma cabeleireira. Mas Uhum. tu quer complementar, né, o teu trabalho como cabeleireira com uma maquiagem. Nada melhor É. do que a gente tá. Se a gente for fazer um esfumado, nada melhor do que a gente fazer um esfumado que fique de uma forma elegante, né? Fazer um esfumado para ele ficar torto, ou para ficar um lado mais escuro que o outro, ou para não combinar com o tipo de olho que a gente tem, também não é legal. Né? Então, o esfumado, para quem quer, para quem gosta, dependendo do trabalho que vai fazer, do trabalho que tem, ou se fica em casa, eu trabalho em casa e eu trabalho sendo maquiada. Às vezes eu não apareço nos stories, às vezes eu não tô fazendo live, mas eu tô sempre pronta. Se eu precisar sair fazer alguma coisa, mercado, farmácia, qualquer coisa, eu estou pronta, eu posso sair no momento que eu quiser, sabe? Isso não me trava. Então, a gente precisa pensar nessa parte. De repente, pode ser que o esfumado não vá fazer parte da tua rotina, né? Mas Uhum. aprender a fazer um esfumado assim vai até te facilitar. Se tu quiser sair para um jantar, algo mais simples assim para o final de semana, tu É. já vai estar diferente. Então, aprender a fazer o esfumado é importante, sim. E outra coisa que eu costumo dizer bastante também, quando tu aprende a fazer o esfumado, vou dar o exemplo do esfumado porque o tema da nossa live hoje é esse, né? Uhum. Quando tu aprende a fazer esse esfumado, o que vai acontecer? Ai, hoje eu não tô afim de fazer o esfumado. Tu não vai fazer o esfumado porque tu não quer, não porque tu não sabe. É diferente. Muitas vezes tu aí levanta de manhã, tu quer te maquiar e diz, eu queria tanto fazer um esfumado, mas eu não sei. Aí tu tá sem fazer o esfumado porque tu não sabe. Então é diferente quando tu escolhe não fazer o esfumado, porque independente se tu vai estar com o esfumado ou não, tu sabe fazer.
né? Então, É isso uma coisa que vai influencia. virando rotina, assim, né? Até para você ficar mais arrumado em casa. Porque às vezes tem gente que gosta de estar mais arrumado em casa. E eu acho também que o negócio da gente que trabalha em casa é o seguinte: para que que eu vou me arrumar? Para que que eu vou passar um batom? Uhum. Ninguém vai vir aqui. Mas a maquiagem não é para os outros, a maquiagem é pra É pra gente, gente, realmente. né? Então, essa história, assim, ó, quem fica em casa, um batom no mínimo sempre. Porque isso, eu não sei se acontece isso com vocês, mas quando a gente passa na frente do espelho, que a gente se vê com um batom, pelo menos, né? Porque o batom é a parte mais prática, né? Já muda totalmente o dia também. Ou uma máscara de cílios, né? Máscara de cílios também dá aquela desperta É, o olhar mesmo, né? Então, quando a gente passa uma máscara de cílios e um batom pra ficar em casa, a gente já muda. E a gente começa assim. Aí no outro dia tu vai querer fazer um fazer delineadinho. novamente. E no outro dia tu vai querer colocar mais alguma coisa. Daí no outro dia tu vai querer testar uma cor de batom diferente. A gente vai pegando gosto Vai realmente, se né? tornando uma rotina. Cada dia você vai querendo fazer uma coisa diferente. E o mais legal de tudo isso é como a gente se sente quando a gente usa maquiagem, né? É, porque a gente faz Eu pra gente, né? é bem isso. A gente, até os outros também vão perceber, tá? Quando a gente tá maquiada, os outros percebem que a gente tá mais confiante, os outros percebem que a gente é uma mulher mais segura. Tudo isso influencia, sim, né? As pessoas percebem que tem uma energia diferente. Mas o É principal é verdade. assim, quando tu tá maquiada, né? Quando, por exemplo, quando eu tô maquiada, eu me sinto diferente. Até para fazer as tarefas de casa, lavar a louça, varrer. Eu tenho bicho em casa, né? Tenho dois gatos e um Uhum. cachorro, então assim, a casa vive cheia de pelo. E eu percebo que quando eu tô maquiada, até mais vontade de fazer essas coisas eu tenho em casa. Sabe? Parece que desperta, parece que depois que eu me maquio, vai, o dia anda, o negócio rende. Então, assim, a gente tem que pensar assim, qual que é o benefício que a maquiagem vai trazer para mim? Como que eu vou me sentir depois que eu estiver maquiada? Né? Porque não é só o fato de passar a maquiagem, de usar a maquiagem. Não é fazer assim, ah, vou passar esse batom. Não é, vou passar o batom. Tô bonita mesmo, sabe? É nesse sentido, É de né? você se Então, sentir bonita, né? por que que É mulher sobre a não gosta de sua se sentir? autoestima. É sobre a sua autoestima. E que mulher não gosta de se sentir mais bonita, né? De realçar a beleza. E quando a gente fala de realçar a beleza, pode ser só passar o batom. Já realça a beleza dos seus lábios, Uhum. né? Então, a mulher é algo que pega muito pelo sentimento, certo? Então, quando a gente usa alguma coisa, é no sentimento mesmo que muda. É de tu olhar para o espelho e se ver mais bonita. E se sentir. É, verdade. E se sentir mais bonita, justamente. É do sentimento, né? Então, é muito importante. Eu acho que toda mulher deveria saber se maquiar. É por isso que eu insisto tanto nessa questão da automaquiagem. Tô sempre vindo aqui falar sobre maquiagens poderosas, porque a maquiagem poderosa para ti não é a mesma maquiagem poderosa para mim. Mas o É, sentido disso é fazer com que a gente tenha esse sentimento de melhorar a autoestima, de fazer com que o teu dia seja mais leve, seja mais legal. Tu trabalha em casa, a gente sabe que rotina em casa tu não para um segundo. Se tu não tá lavando louça, tu tá varrendo a casa. Se tu não tá varrendo a casa, tá cuidando dos filhos. Se tu não tá cuidando dos filhos, tá cuidando do cachorro. Se tu não tá cuidando do cachorro, tu tem que ir no mercado. Se tu não tá no mercado, tu tem que ir na farmácia. é verdade. Então, a vida né? A gente sempre tem coisa para fazer, sempre. Então, é nesse sentido. A maquiagem vai te ajudar a fazer essas coisas mais tranquilas, de uma forma mais leve. Eu gosto de dizer isso, de uma forma mais leve, né? Porque querendo ou não, a gente vai ter que fazer. Por que não fazer de uma forma mais leve? E a maquiagem Uhum. ajuda totalmente nisso, né? Porque tu passa na frente do espelho e tu diz, estou diferente, tô me sentindo Já mais se bonita, sente melhor. É verdade. né? Então, é justamente isso. Meu foco é isso. Eu vou continuar ensinando automaquiagem para todas as mulheres que querem aprender a se maquiar. Inclusive, eu tô com uma proposta diferente do curso, tá? Do método Maquiagem Poderosa. O valor está bem mais acessível porque eu quero realmente que todas as mulheres consigam se maquiar. Que elas consigam se maquiar em casa e que elas tenham esse sentimento mesmo de melhora na autoestima e que elas possam aí viver, trabalhar em casa ou fora e que elas se sintam realmente mais bonitas e que melhore a autoestima de verdade. Uhum. Tá bom? Então aqui hoje é uma amostra do que vocês encontram no curso.
e também uma amostra de como vocês, se vocês quiserem a mentoria, no caso, né? De como é uma mentoria. Claro que aqui hoje eu aproveitei para te conhecer um pouquinho melhor, né, Ju? De conversar Eu um pouquinho sobre esse também. assunto, Uhum. porque é bem importante. A partir do momento que eu sei que, por exemplo, tu é uma mulher que tu quer melhorar a tua autoestima e que tu quer aprender a fazer uma maquiagem, a gente já tá alinhada pro mesmo Uhum. objetivo, É verdade. né? Então, é isso aí. E, Bora tipo, não conversar de só a maquiagem. mim, né? A minhas amigas, as minhas primas, a todas as pessoas. Porque, tipo, eu já gostava de maquiagem. Aí eu vou me aprimorar mais no curso, não só pra mim, para as outras também. Algo que eu digo assim também, por exemplo, como a gente tava falando no início da live. Quando tu aprende a te maquiar, óbvio que tu aprende mais pra ti, né? Uhum. É, Mas, por exemplo, isso não interfere de tu tentar passar o que tu aprendeu para as para pessoas que outras estão ao teu pessoas. redor. É verdade. Tu vai incentivar elas também. E enquanto tu não tiver o teu curso, tu pode indicar o curso de outra pessoa. E aos Uhum. poucos, conforme tu for pegando o jeito, vai alavancando. Tem espaço para todo mundo, É. né? Mas primeiro a gente precisa fazer na gente, isso é certo, sabe? O nosso cartão de visita somos nós. Já pensou tu com o cabelão bem arrumado e com uma maquiagem assim, pacote completo. Vem fazer cabelo, já faz maquiagem também, Isso mesmo. né? Então, o mais importante é a gente se sentir bem, a gente aprender a se maquiar e o próximo passo, a gente dá o próximo passo conforme a vida for andando, né? Então, É. tu já tá nesse meio da beleza, pra ti vai ser mais fácil ainda. Uhum. E que bom poder ajudar dessa forma mais ampla também, tá bom? Vamos ver que Tá alguém certo, comentou Fran. alguma coisa aqui. Alguém comentou Jujubinha e alguém comentou depois brincadeira. Gente, eu enxergo muito mal de longe, tá? Peraí. Tô sem óculos. Ai, tá. Esses comentários aqui, eles me deixam louca. Eu não consigo. Bom, vamos lá, Ju. Então, seguinte. Óbvio que aqui a gente vai trabalhar só com esfumado. Uhum. Eu sempre recomendo que, quando a gente for fazer o esfumado, a gente faça com uma preparação de pele, nem que seja uma preparação de pele mais leve. Porque o esfumado, diferente de uma máscara de cílios ou de um delineadinho, ele traz algo mais elegante mesmo para maquiagem, tá? Então, dificilmente vai combinar tu estar com um esfumado sem fazer uma preparação de pele, mesmo que seja uma preparação de pele bem levezinha, sabe? É só para realmente compor melhor a maquiagem. Uhum. Então, assim, eu vou te ensinar hoje a fazer o esfumado conforme as características dos teus olhos, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Mas o mais importante depois é que tu consiga equilibrar essa maquiagem com o restante dos passos que tu vai fazer, tá? Certo. Como eu disse, normalmente uma máscara de cílios e um batom, ok fazer sem a pele. Pode começar assim para quem quer começar a despertar esse lado de começar a se maquiar. Mas como o esfumado, combina mais a gente fazer um esfumado quando a gente tá com uma pele preparadinha Preparar. também. Pode ser, não precisa ser aquela pele rebocão, tá? Uhum. Pode ser tipo um protetor solar com cor, um BB cream com pozinho para selar, passa um blushzinho ou um contorno, tá perfeito. Já combina mais com o olho do que tu fazer só o olho sem estar com o resto equilibrado, É. tá? Mas, assim, Ju, eu vou te perguntar por quê. Além de te ensinar, eu também quero que tu comece a prestar atenção em algumas coisas. A gente precisa, tipo, pensar um pouco realmente, é nesse sentido. Porque se eu só te disser faz isso, faz isso, faz isso, na hora de tu reproduzir em casa, tu não vai saber. Tu vai dizer, ah, ela só me disse faz assim, mas por que será? Quando a gente entende o porquê, fica mais fácil da gente reproduzir depois, É. tá? Então, assim, vamos até fazer uma comparação do teu tipo de olho com o meu, que são bem diferentes, tá? O que tu percebe de característica nos teus olhos que é diferente do meu? É assim, eu percebo que eu tenho essa parte aqui mais gordinha. A pálpebra fica se sobressaindo sobre uma em cima da outra. Isso. Eu não tenho, né? É, é verdade. A minha até eu tenho um pouquinho sim, mas Pouquinho, mas não ainda é tanto aparece, quanto a minha. mas aparece mais ainda a minha pálpebra móvel do que a tua, É, né? A tua é verdade. aparece, mas a tua Mas pálpebra bem móvel pouquinho. aparece.
Menos que a minha. Isso. Ó, tu percebe também que a distância entre o teu olho e a tua sobrancelha é parecida com a minha? É, Tem bastante espaço, não tem? tem bastante espaço também. Então, é. Essas são duas características que a gente já pode começar a observar nos teus olhos, né? Tu tem essa parte aqui que a gente diz sobreposta, que é a Sobreposta. famosa gordinha, pálpebra gordinha, Uhum. todo mundo diz. Mas é a sobreposta, né? Porque ela tá em cima da Em tua cima pálpebra. da pálpebra. Outra característica que a gente pode analisar aí, né? É a distância aqui, ó, do início do teu olho. Tu acha que ela é mais afastada, que ela é mais junta ou que ela é normal? Tipo, tá. Tu não vê Eu acho muita diferença. mais afastada aqui, assim, essa parte, ó. É. Eu não acho muito, não, viu? Não. Pode ser uma impressão porque eu estou te vendo, não estou te vendo ao vivo. Uhum. Mas assim, não é algo que se destaca, que a gente olha para o teu olho e diz assim, ai, realmente o olho dela é mais É mais afastado. afastado. Mas pode ser que seja um pouquinho mais que o normal. Tá? Pode ser Uhum. aquela mínima coisinha ali. É. Então, assim, quando a gente tem uma pálpebra sobreposta, a gente tem que cuidar, a gente precisa evitar sombras muito claras em cima dessa pálpebra. Então, todo o esfumado que a gente for fazer no teu olho, o que a gente vai priorizar aí? A gente vai priorizar sombras mais escuras. Se tu quiser fazer, por exemplo, algo com brilho, a gente pode usar esse brilho bem no cantinho do teu olho. Interno do olho, aqui no cantinho Isso, interno. ainda mais cedo. Tu sente que tu tem o olho mais afastadinho? A gente pode usar, sim, o brilho aqui, porque no teu caso não é tão afastado, Uhum. tá? Mas com questão aí a tua pálpebra, que é o que mais aparece, né? É uma característica que a gente olha e enxerga mais do que essa diferença aqui do teu olho que tu enxerga. A gente vai trabalhar sempre com sombras mais opacas. Inclusive, sombras mais opacas, com tons de marrons, sempre caem bem para o dia a dia. Porque são cores neutras, são cores que combinam com o dia, né? Uhum. Então, a única coisa que tu precisa analisar, que tu não pode fazer, é aplicar brilho em cima dessa tua pálpebra sobreposta. A gente vai usar o brilho um pouco no cantinho, a gente pode usar um brilho até no meio do teu olho. Meio, né? Dá para usar o iluminador também abaixo da sobrancelha. Uhum. A gente pode usar um iluminador aqui no cantinho. Quando tu for fazer o iluminado acima do blush, dá para dar uma puxadinha para cá, para ficar tudo juntinho, sabe? Para ficar algo mais harmônico. Mas o principal dos teus olhos vai ser isso. Então, assim, Ju, como que é a tua paletinha de sombra e como que são os teus pincéis? Eu tenho esses dois. Tá? Não, pro tamanho dos teus olhos, tá perfeito. Tá? Não Aí precisa... tenho esse, eles são assim, e tem um que é do outro ladinho assim. Ah, ele é menorzinho. Ele é 2 fases. Sim, esse menorzinho tu pode usar para aplicar a sombra. Uhum. E o maior tu vai usar para esfumar. Depois quando tu tiver pego o jeito, tu pode usar o próprio pincel para esfumar direto, já vai esfumando quando tu tiver prática. Eu faço assim. Mas para quem tá começando, eu não indico fazer assim porque a gente erra a mão na hora de aplicar a sombra nos olhos, depois a gente não consegue esfumar. Então, a primeira coisa, tu vai pegar esse teu pincel menor, tu vai pegar a tua sombra, ela pigmenta bem? Tu acha Pigmenta essa paleta. Tá. E qual é o marrom que tu tá pensando em usar? Eu acho que no mais escuro esse, né? Esse aqui, ó. A gente pode começar com ele. Vamos ver se ele destaca na cor da tua pele. Né? Uhum. Tu é mais morena que eu. Então, a gente sempre tem que pensar que a cor também influencia bastante. A cor que a gente coloca para fazer o esfumado influencia bastante. Normalmente tem que ser uns tons acima. Então, quanto mais escurinho for o marrom, melhor. É a mesma coisa que eu te disse antes. Claro, como a gente tá aqui online, difícil conseguir ver a cor real que tá aí da tua paleta. Então,
vou dizer assim pra ti realmente, escolha aquela que mais vai. Tem essa, Essa tem base do essa. preço, Essa daqui. ela é um Nessa? marrom mais fechado, né? É uma roma fechada. E tu gosta desses marrons mais fechados? Ou tu Gosto. prefere aquele outro mais aberto? Não, eu gosto também. Porque a gente pode começar assim. Tu não vai pegar muita sombra, tu vai pegar pouca sombra, tu vai aplicar Uhum, no olho para ver se essa quantidade de sombra que tu pegou vai combinar com a cor da tua pele. Primeiro uhum. lugar, tá? A gente aplica sempre pouco produto, porque se tu quiser intensificar, dá para intensificar. Se tu colocar demais, é mais difícil, fica mais difícil para tirar De depois. esfumar. É. E aí assim, como que eu clareio a sombra? Eu acho mais difícil. Por isso que eu prefiro colocar pouco produto, colocar pouca sombra, não pigmenta muito, porque se precisar pigmentar, depois a gente consegue. Uhum. Se não, depois para esfumar e para deixar ela mais clara, é um É pouquinho mais mais difícil, complicado. né? Então a gente já aprende a aplicar pouquinho, pra gente, se precisar intensificar, a gente intensifica um pouquinho mais depois. Fica mais fácil, tá? Então eu vou pedir para ti aplicar essa tua sombra Com só esse? com o menorzinho, de Com preferência, esse. com a parte menor do pincel. Tu Uhum. vai pegar a sombra, então, né? O marrom Aí mais escuro. vamos começar por esse, porque a princípio eu acho que vai destacar mais na Uhum. cor da tua pele. Tu vai aplicar só onde tu enxerga a tua pálpebra. Não precisa, por enquanto, nesse momento, aplicar em cima da tua pálpebra sobreposta. Só na pálpebra Abaixo. móvel. Isso, abaixo da tua pálpebra gordinha. Pode aplicar sem medo, não precisa ser retinho, porque depois a gente vai esfumar e depois a gente pode até corrigir se ficar alguma imperfeição. E aí, algo também que eu quero que, enquanto tu vai aplicando a sombra, tu vai observando se a cor, ela tá ficando no tom que tu gosta, Uhum. sabe? Eu gosto Porque de tons mais marrons, eu acho mais bonitos. eu acredito que esse tom de marrom vai destacar bem a cor da tua pele, sabe? Porque como a gente também não quer um marrom que venha com muita força, a gente só quer destacar mesmo esse olho, né? É. Porque vai ser um olho com uma sombra e a gente precisa fazer eu acho que esse marrom vai ficar bem bonito. E aí, o que que tu vai fazer? Vira o teu pincel, né? Usa aquele outro pincel mais gordinho, mais isso com a ponta mais fofinha. E aí, teu pincel tá limpo? Tá. Ou tu usou esse pincel contra sombras? Ponto Não, tá muito limpo. importante que pode É, estragar totalmente a maquiagem é tu usar um pincel sujo. Porque assim, tu tem dois pincéis, claro, um pincel que tem ponta dupla, mas uhum. assim, quando a gente tem pouco pincel, e eu também tenho, eu não tenho muitos pincéis, eu uso sempre um. Eu tenho só um pincel para esfumar, que é o que eu mais gosto de usar. Tudo o que a gente erra? A gente deixa esse pincel sujo e a gente esquece que a gente usou com outra cor. E quando a gente vai usar, quando a gente vai esfumar, esse pincel tá sujo, mistura com a cor que a gente aplicou, não dá certo, de verdade. Então, Uhum. antes de aplicar a sombra, tem que ter certeza que teu pincel tá bem limpinho para não estragar o nosso esfumado, tá? Certo. Então, com o teu pincel limpo, a única coisa que eu quero que tu pense nesse momento. A gente tem uma linha na sombra, que foi onde tu aplicou, certo? Foi aqui. A gente aplicou a sombra, fica uma marcaçãozinha. A Uhum. única coisa que a gente vai fazer nesse momento vai ser tirar essa marcação. Como que a gente tira essa marcação do olho? Tu vai fazer movimentos de vai e vem e movimentos circulares. Mas um detalhe, sem esfregar esse pincel no olho. Tu precisa pegar esse pincel de uma forma leve e ao mesmo tempo firme. Uhum. Normalmente, quando a gente pega bem na pontinha das cerdas do pincel, então aqui, quando a gente pega o pincel assim, a gente tende a, ao invés de esfumar, esfregar o pincel na Esfregar. tela. É. Como a gente vai estar com uma pele preparada, ou depois, né? Quando a gente vai fazer sombra nos olhos, a gente pode deixar para preparar a pele depois. E o ideal também aqui é sempre a gente fazer uma basezinha de corretivo e pó antes, tá?
Uhum. Mas como hoje a intenção é te ensinar a fazer o esfumado pro teu tipo de olho, depois tu vai aprimorar, né? E aí tu vai É. passar um corretivo e um pozinho para deixar essa pele deslizando, pra gente conseguir fazer deslizar a Lisinha e sombra. bem selada, né? Como dizem. Bem seladinha, porque fica mais fácil de esfumar a sombra. Quando tu tá com a pele Uhum. molhada e tu aplica a sombra, fica mais difícil da gente esfumar. E quando a gente tá começando, a gente não quer coisa difícil, né? A gente quer coisa É. fácil. Então, sempre selar a pele antes, né? Passa o corretivo ou a base, dá uma seladinha, pode fazer o olho e depois faz a pele. Pra quem não gosta, pra quem tem medo de que caia alguma coisa, né? Na pele, Uhum. depois da pele preparada. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai fazer, então, esses movimentos de vai e vem e o movimento de circular. Circulares. Quando a gente pega esse pincel muito na pontinha, a gente tende a querer esfregar a sombra. E isso não dá um resultado legal, tu vai demorar mais tempo, pode até machucar o olho, né? Porque é uma região sensível, então o ideal é sempre a gente já ir testando pegar esse pincel mais na Eu já pego pontinha. assim. É, eu também, eu encosto o pincel na... Isso é mania de muitos anos maquiando, né? Eu já encosto ele aqui, porque pra mim, desse jeito tá perfeito. E a única coisa que tu vai fazer agora vai ser movimentos vai e vem e movimentos circulares. Pode Uhum. ser movimento circular de dentro para fora e de fora E para de dentro. fora pra dentro. Então, agora é só a gente desmarcar essa sombra que tu acabou de aplicar. Tá? Então, pode começar aí com o teu esfumado e já pode começar a levar um pouquinho para cima aí da tua pálpebra, se for o caso. Então, tu vai perceber que essa marcaçãozinha, ela vai começar a desaparecer. Ela vai Pode sumindo. Pode ser até que nesse momento tu perceba que a sombra que tu já aplicou, essa camada ficou mais clara, mas não tem problema, é para te entender como funciona o esfumado. Das próximas vezes, tu não vai precisar fazer esse passo, porque tu já entendeu. Tu vai fazer mais rápido e assim tu vai aperfeiçoando o esfumado. Pode, eu acho que colocar um pouquinho mais, de repente, de sombra, depois um pouquinho mais para cima e já vai levando essa sombra para tua pálpebra sobreposta, tá? E o mais importante é tu perceber que, conforme tu vai aplicando a sombra e esfumando, ela tá fazendo aquele degradê. A sombra para cima, ela tá ficando mais clara. Porque um erro também que a gente comete quando a gente vai fazer o esfumado é aplicar sombra praticamente em todo o olho e depois não conseguir esfumar. Por isso que eu peço, por isso que eu pedi para te aplicar sombra Bem rente aos cílios. Isso, porque a partir daí tu vai perceber, não, eu posso aplicar um pouquinho mais para cima. Não, mas dá para aplicar um pouco, até aqui dá para aplicar, daqui para cima já não dá mais. Porque quando a gente aplica a sombra em praticamente todo o olho, depois a gente não consegue esfumar. Então, comece sempre com menos sombra em uma parte menor do olho, porque depois tu vai conseguindo subir essa sombra, tá? E já E subiu aí mais, tá vendo? já subiu mais, Já ficou mais subiu mais. bonito assim. Então, da próxima vez, tu sabe que tu pode aplicar sombra um pouquinho mais para Pra cima, cima. e porque vai dar espaço para te conseguir esfumar. E aí, outro truquezinho que é legal é tu ter um paninho, Eu um tenho. papel toalha, ou até mesmo na mão, alguma coisa. Conforme tu vai esfumando essa sombra, tu vai limpando esse pincel. Uhum. E aí, tu pode fazer um movimento maiorzinho. Tô vendo que tu tá fazendo um movimento bem curtinho. Pode fazer um movimento circular um pouquinho maior. Leva essa sombra para cima, ó. Pode começar até, tipo, realmente, ó, levar essa sombra mais para cima, para que o teu olho ele comece a fazer aquele degradê mais bonito, para que a sombra comece a pegar mais para cima do olho, sem estar tão marcada. E aí o movimento é bem esse. A gente faz o movimento de vai e vem para desmarcar a sombra e o movimento circular para já ir levando essa sombra para cima. Então, é bem isso, Ju. Olha, daqui, para mim, tá ficando bem bonito. E aí, tu vai percebendo se tu pode ir aplicando um pouco mais de sombra e já vai esfumando um pouquinho mais. E se tá Uhum. ficando na tonalidade que tu quer. E aí, quando chegar na tonalidade que tu quer, limpa bem esse pincel. E vai continuando
esse esfumado pra cima, porque como tu tem bastante espaço, o meu esfumado, quando eu faço só com esses tons de marrons, eu gosto de fazer o esfumado bem aqui em cima, assim, porque só fica aquele restinho da sombra pra cima. Quem olhar pra Uhum. mim ao vivo não vai perceber onde começa e onde termina a minha sombra. É, porque Porque vai como estar tem muito espaço, aí tem que preencher, né? tem que ir preenchendo, mas tem que ir preenchendo da maneira certa, né? Porque senão a gente acaba. Como a gente tem bastante espaço, a gente acha que a gente pode aplicar sombra em todo o olho. Daí, quando vê, não tem para onde esfumar, aquela sombra ficou marcada. E aí, pro dia a É, dia, não fica legal. Então, o mais já subiu importante mais. já subiu mais. E assim, ó, tá combinando bem com o teu tipo de olho. A única coisa, cuidado para não usar essa sombra muito aqui para cima, ó. Uhum. Tá vendo Aqui assim, onde né? termina a tua pálpebra? Tô vendo, tô vendo. Então assim, faz esse esfumado aqui no canto mais pra cima. Mas aqui, Só assim, ó, leva de baixo pra cima, de baixo pra cima. uhum, Se tu começar a fazer de cima pra baixo, daqui a pouco a tua sombra tá aqui, ó. E a gente também não vai ultrapassar, Ju, a sombra aqui desse cantinho final do olho. certo. A sombra, ela não pode descer. Ela não pode fazer um C pra baixo. Ela tem que ser sempre pra cima. É Porque senão daqui pra depois a gente cima. porque senão depois a gente também tem que corrigir essa parte. Então já vamos evitar de ter que corrigir a maquiagem depois. Uhum. Claro que se descer um pouquinho, depois a gente consegue ajustar, não tem problema. Mas a gente já vai começar tentando fazer essa maquiagem com o mínimo de erros possíveis, assim, É. para realmente facilitar, né? Uhum. E aí, tu tem duas opções para fazer o teu esfumado. Tu pode fazer um esfumado, que nem eu te disse, só com a parte externa do teu olho mais escurinha e deixar essa parte interna com esse degradê do marrom. Ou, se tu quiser, tu pode fazer sim esse esfumado em todo o olho. Mas saiba que quando tu fizer o esfumado em todo o olho, tu tende a dar uma arredondada. Tu vai aprofundar, mas tu vai dar uma arredondada. Arredondar. Então assim, a princípio, tu pode fazer esse esfumado, tipo, como eu te disse antes, mais no cantinho aqui, ó. Vai levando esse esfumado mais pra cima e vai deixando o degradê daqui, tipo, do cantinho pra cá também, sabe? Como se tu estivesse usando Uhum. duas cores de sombra, um marrom mais escuro no canto e um marrom mais claro aqui. A única coisa é que a gente vai usar uma sombra só pra fazer esse Passando, efeito. passando. E aí tu deixa essa tua pálpebra do jeito que ela tá e vai subindo um pouquinho mais esse esfumado e só vai deixando essa região de dentro junto com o degradê. Uhum. Então pode continuar esfumando essa sombra para cima, mas do cantinho para cima e pro meio do olho. Como tu tem espaço, tu também pode ir fazendo essa sombra e faz Subindo, uma né? linha imaginária. Faz uma linha imaginária enquanto tu estiver esfumando. Tu pode puxar essa sombra um pouquinho Pra mais para fora, né? fora. Uhum. Isso. Quase como se fosse de encontro à tua sobrancelha. E daí, daqui, do cantinho para dentro, é onde tu vai começar a fazer o teu esfumado. E aí, a gente vai observar se é melhor um esfumado mais alongado ou um esfumado mais arredondado. E aí, lembra que quando tu for esfumar a sombra, leva sempre essa sombra para cima. Tenta não jogar essa sombra muito pro lado, porque a gente tende a fazer um esfumado para baixo e não para cima. Uhum. Então a gente sempre tem que cuidar com esse cantinho. Claro que depois a gente ajusta, passa um pozinho, passa uma base, faz aquela correção, aquele acabamento, né? E aí a gente vai começando a formar um esfumado. E vai fazendo um degradê, tipo, do mais escuro pro mais claro com uma sombra só. O esfumado é isso que tu acabou de dizer. É deixar essa sombra mais escura para o mais claro. O degradê. O esfumado. O esfumado nada mais é do que o degradê. Então a intenção é a gente intensificar mesmo essa cor na nossa pálpebra, levar essa sombra para cima. Mas como que a gente faz isso? Cada um tem uma característica nos olhos e cada um vai ter uma técnica diferente para fazer, certo? Então, eu daqui olhando, Ju, eu acho que tu tem que puxar essa sombra um pouquinho mais. Fica retinha assim com o teu queixo retinho, olhando para a câmera. Quando tu abre o olho,
eu daqui eu vejo que tu tem sombra agora só na tua pálpebra. A gente precisa começar a jogar essa sombra um pouquinho mais na tua pálpebra sobreposta. Porque senão vai ficar aquela linha. De repente, vai esfumando, vai limpando o pincel, vai levando essa sombra um pouquinho mais para dentro. Ou, se for o caso, pode colocar um pouquinho mais de sombra para a gente conseguir intensificar. Porque o ideal para ti é a gente começar a esconder essa pálpebra. Sabe? Esconder, dá aquela impressão de Uhum. esconder a tua pálpebra sobreposta. E a gente esconde a pálpebra sobreposta sempre com cores opacas, então em tons de marrons, em tons de preto, porque sombra opaca sempre dá profundidade. E é isso que a gente precisa fazer no teu olho. A gente precisa dar profundidade para essa pálpebra que está sobreposta, né? Então a gente vai devagar, com calma aos poucos, porque senão é muita informação. Mas a partir do momento que a gente vai fazendo com calma, mais devagar, da próxima vez tu vai dizer assim: aqui eu já posso começar assim, então. Não precisa. Mas sempre a primeira vez que a gente for fazer alguma coisa, não dá para sair colocando sombra, não dá para sair intensificando, porque a gente não sabe como vai ficar no nosso olho. É, Então, por porque isso, tem sempre pessoas que têm devagar. o olho mais aberto, outros que têm a pálpebra igual a minha, caidinha, sobreposta. E tem gente ainda que, por exemplo, tem o olho pequeno. Eu percebo daqui que tu tem um olho bem amendoado, aquele olho mais puxadinho, ó. Teu olho que não tá com sombra não é um olho que tem esse final do olho caído. O meu é caidinho. Não dá pra Uhum, ver porque eu tô com um delineado. E aí eu consigo uhum, equilibrar ele. Mas se tu me vê sem maquiagem, o meu olho tem esse final caidinho. Essa parte de caidinho. cima é mais caidinha aqui. Então eu tenho sempre Uhum, que cuidar pra deixar ele parecido com o teu sem make, né? O teu sem make, eu tenho que fazer com make para ficar assim, puxadinho, mais para cima, né? Um olho mais para equilibrar essa pálpebra. Da mesma forma a gente vai fazer com a tua pálpebra sobreposta. A gente vai fazer nada mais do que equilibrar. A gente só vai equilibrar esse olho para que a gente tenha a impressão que essa tua pálpebra sobreposta tá mais uhum. para dentro, tá mais profunda, tá? Então, aí tu vai. Daqui eu consigo ver que tem um pouco. Que já tá começando a ficar mais esfumadinho para cima da tua pálpebra sobreposta, né? Essa sombra já É, tá começando a ir mais para cima. E aí tu pode deixar essa sombra mais na metade mesmo do teu olho, um pouquinho para cima da tua pálpebra sobreposta, ou tu pode chegar bem próximo da sobrancelha. Tu pode fazer esse desenho assim bem próximo da sobrancelha se tu quiser, porque o teu olho é um olho que tem espaço e que pode, né, tem a possibilidade de fazer uma sombra bem alongada. Mas o ideal é que realmente essa sombra ela fique com o degradê, ela vá clareando para cima. Porque não dá para deixar uma sombra muito escura aqui, próximo da sobrancelha, porque não vai dar o efeito degradê. Tu vai precisa ficar, notar tipo, igual, rente e em cima tudo escuro. isso. Aí o que acontece? A gente dá uma visão de profundidade em todo o olho. E a gente não quer Uhum, a gente não quer esse efeito. A gente quer esse efeito de dar uma disfarçadinha na tua pálpebra na pálpebra. sobreposta e aí levar esse restinho de sombra para cima para começar a fazer aquele degradê bonito. E aí depois tu pode até usar um iluminador bem abaixo da sobrancelha, assim. Para dar Tu um pode destaque a pegar mais. Uhum, até o próprio dedo, ou se tu tiver um pincelzinho tipo bem fininho, ou uhum, chancradinho. Cadê o meu de sobrancelha? Esse. Ou um pronto. chancradinho bem fininho, só para fazer aquele. Um iluminado. Uhum, Justamente para dar mais destaque pro teu esfumado, né? Então, assim, Ju, como eu te disse, olhando daqui, eu percebo que a tua pálpebra móvel tá mais escura e ela já vai começando a clarear para cima. Tu fez o alongadinho, o teu não tá redondo, né? uhum. Eu acho que combina bem. Do jeito que tu fez, combina bem com o teu tipo de olho, deu destaque para os teus olhos aí. E a única coisa é que eu acho que tu tem que puxar essa sombra um pouquinho mais para dentro ainda. Daqui eu vejo que tá escuro, tá mais escurinho o teu canto externo, mas tá muito aqui assim ainda. Tu pode trazer um pouquinho mais para metadinha do teu olho. Uhum.
E aí tu pode, sem medo, limpar o pincel e já começar a levar essa sombra bem mais pra cima. Só pra ficar aquele restinho de sombra pra cima na sobrancelha. Tu já tinha testado esfumados antes, sozinha em casa? Já, mas não ficou tão assim, tão do jeito que você tá me ensinando. Uhum. Normalmente, tu pega vídeos aleatórios para assistir ou como É, que tu faz? isso mesmo, isso mesmo. Tá. Porque Aí tem também, pessoas que têm uma forma de ensinar, tem outros que já ensinam de outra forma diferente. e também tem a questão assim. Normalmente aqui na internet, a gente passa uma visão geral, né? Se eu fosse falar, por exemplo, de olhos com essa pálpebra sobreposta, né? A famosa pálpebra gordinha, eu não gosto muito de chamar assim, pode ser que tenha gente que não goste, né? Dessa palavra, assim. Mas é a famosa pálpebra gordinha, que a gente chama de pálpebra sobreposta. Se eu for dar uma visão geral só sobre a pálpebra sobreposta, eu diria usa a sombra opaca para dar essa impressão de profundidade. E aí tu pode Uhum, fazer ela de forma alongada ou arredondada. Só que a gente tem que analisar se o olho tem espaço para fazer esse esfumado, se o olho é afastado ou junto, se tem alguma outra característica, né, que vai influenciar é. também. Então, eu posso dar uma dica assim para pálpebra sobreposta, mas vai ser só para pálpebra sobreposta. E o resto das características dos olhos, como que a gente faz? Uhum, Por é. isso que normalmente o esfumado não fica bonito. Porque a gente pega aquela dica, mas ela não é Tão especial a pra fundo, gente. especialmente pra gente. É por isso que existe essa diferença, né? De quando a gente faz uma mentoria, de quando a gente tá com É, alguém que tá dizendo assim, ó, faz mais um pouquinho aqui, pega mais um pouquinho aqui, ó, mais um pouquinho ali. Que a gente consegue olhar para a pessoa, perceber todas as características dela e assim a gente consegue dar um esfumado personalizado. É pro teu olho. Ninguém vai é. conseguir fazer um esfumado igual ao teu, porque Porque ninguém tem tem as gente que tem a características do teu pálpebra olho. sobreposta, mas não é tão largo aqui em cima. Aí E não iria aí, ficar tão, não iria cair tão bem em todos, porque nem todo mundo tem os olhos parecidos. na verdade, todo mundo tem um olho diferente. É por isso que É, quando tu procura um vídeo na internet, o esfumado não fica igual, porque a porque. gente tem características diferentes, né? Uhum, Então, isso faz muita diferença. Outra coisa que influencia bastante quando a gente fala de esfumado, sobrancelha, dá, dá uma moldura no rosto também. Então, a tua sobrancelha é bem diferente da minha. é. Mesmo que a gente tenha algumas características parecidas nos olhos, o nariz. Tu tem o nariz bem fininho aqui em cima, mulher. Bem fininho. Eu já não tenho o nariz tão fino. Tudo isso, no resultado final da maquiagem, importa. Porque quando a gente olha a maquiagem, a gente não olha só o esfumado, a gente não olha só o cílio postiço, a gente olha o conjunto, né? Então, assim, hoje, claro, eu tô te ajudando, te mentorando aqui, né, dando essa Uhum, consultoria para as características dos teus olhos. Mas a gente também tem que entender sobre a sobrancelha, sobre o tipo de nariz, né, como que a gente vai fazer para equilibrar, porque quando a gente faz o esfumado, tudo isso daqui importa. Até por isso que eu te falei também do iluminado para o lado, porque tudo isso daqui importa. uhum. Não é só o olho. Não é Hoje só o aqui, olho. claro, né? Eu tô focando nos teus olhos, mas a gente também precisa ter essa noção das outras características para realmente formar uma maquiagem que fique bonita para ti, né? Uhum. Mas vamos voltar ao esfumado, senão aqui a minha conversa vai longe. Mas assim, Ju, tu já sentiu diferença? Já. Tu De como eu consegue fazia. no teu espelho olhar para um olho e olhar para o outro e ver que tem diferença? Uhum. Tu vê Porque o que olho sem a pálpebra tá mais, assim, não tá a mais gente tão aprofundada. Ela tá mais caída sobre a minha pálpebra móvel. aqui a gente consegue já dar uma profundidade nesse teu olho, que tá maquiado, e no outro a gente consegue visualizar É. de uma forma mais. A gente consegue ver mais essa tua Uhum. pálpebra sobreposta, e desse jeito que tu tá começando a fazer aí, a gente já consegue dar uma escondidinha, né? A gente já consegue dar visualmente a impressão de que tua pálpebra é menos sobreposta.
É, né? Então, assim, tu pode continuar esfumando, limpa bem o teu pincel aí, deixa esse limpei. pincel mais limpinho para não. Ao invés de tu esfumar, tu começar a colocar cor ali, por isso que é sempre importante Uhum. limpar o pincel, né? Porque daí a gente vai jogando um pouquinho de sombra que tá aqui mais para dentro, um pouquinho de sombra que tá aqui mais para dentro. E aí a gente vai conseguindo fazer esse esfumado. Mas a ideia é justamente essa. No teu caso, a gente precisa esconder visualmente a tua pálpebra mais gordinha, certo? E Uhum. aí a gente tem que ter cuidado para não passar dessa sombra, para a gente não passar a sombra aqui para baixo dos olhos, né? A sombra vai ser sempre para cima, sempre em direção à sobrancelha, assim, né? A gente diz. E aí tu vai decidir aí se tu vai fazer ele mais alongadinho, se tu vai fazer ele mais arredondadinho, mas sempre nessa ideia, sempre mais escurinho para fora, mais clarinho para dentro, para a gente conseguir um equilíbrio nesse olho. E aí depois, claro, né? Aqui é só o esfumado. Aqui a gente teria que completar ele com o delineado, de repente com uma máscara de cílios ou até com um cílio postiço aí, né? Pra gente equilibrar. Mas hoje a intenção é realmente, quando tu for terminar esse olho, tu perceba que o esfumado combinou contigo, Uhum. com a É, cor de sombra que tu gosta, com o teu tipo de olho, com todo o resto. E que tu perceba que, diferente das outras vezes que tu tentou assistir sozinha, sem ninguém te ajudar, que só com uma dica específica para o teu tipo de olho facilitou muito. Daqui para frente nunca mais tu vai fazer o esfumado igual tu fazia antes. uhum. Tu vai lembrar sempre dessas coisas que eu tô comentando aqui contigo para ti fazer Sempre das dicas. É. é porque é isso que faz diferença. É por isso que muitas mulheres elas não conseguem se maquiar em casa, porque elas tentam reproduzir a maquiagem aí que tá na internet, que não são vídeos ruins, mas que elas não conseguem reproduzir para as características delas, né? É, é verdade. Então a gente sempre tem uma noção assim, e quem estuda mais, claro, quando eu vejo vários vídeos na Uhum. internet, né, de maquiagem, né? O que mais aparece para mim é vídeo de maquiagem, porque eu pesquiso bastante também sobre isso. Mas eu sei fazer uma maquiagem que eu vi num vídeo para as características do meu rosto, do meu olho, do meu nariz, né? Então, É só porque que, você já sabe todas as suas características. né? E eu sei e eu como pratico há bastante tempo, então para mim é mais rápido. Eu faço Uhum. uma maquiagem completa hoje, que eu chamo de maquiagem completa, a gente limpar, tonificar, hidratar, proteger a pele, fazer a pele. Então, base, corretivo, pó, contorno, blush, iluminador, esfumado com uma cor, o delineado, máscara de cílios e cílio postiço e a correção das sobrancelhas, que a minha não é muito porque eu tenho micro, eu faço em Uhum. 30 minutos. Aí, tá vendo? Eu levava 1h15 para Pra fazer fazer a só o mesma olho maquiagem. e fazia mal feito. Porque não tinha quem me dissesse assim, Fran, para de perder tempo fazendo só esse olho, mulher. Faz tudo do outro Uhum. jeito, ó. Complementa a tua maquiagem assim. É por isso que hoje em dia eu digo, não adianta só tu fazer o olho. Porque quando a gente faz só o olho, não combina com o restante. Sabe? Fazer o esfumado requer pelo menos um protetor solar com cor, com pozinho, com um blushzinho, assim, para dar um ar de... Pra combinar com a sombra, né? E Pra antes, e ter eu uma tive harmonização de tudo, né? Não só o olho tá se destacando. né? Porque não fica estranho, realmente, sabe? Então, para maquiagem do dia a dia, a gente vai ajustar. Não precisa fazer aquela pele rebocão, né? Não Uhum. precisa muita coisa. Mas a gente também tem que saber o que combina com o quê, né? Então, não adianta de nada fazer um olho lindo, maravilhoso, com esfumadão perfeito e o resto não tá combinando, É. né? Então, tem bastante coisa assim, que a gente precisa analisar, mas olhando daqui, para mim tá lindo. Tipo, Já tá ficou. bem diferente de como eu fazia. Sim. E aí, outra coisa que a gente pode fazer é quando a gente pega o espelho, né? A gente pode ver bem retinha, a gente pode olhar assim a maquiagem, a gente pode olhar assim. Então, Uhum. como tu tem a pálpebra sobreposta, é legal também que tu faça esse movimento para cima, para Pra cima e pra baixo, baixo. porque tu vai conseguir dar o acabamento bonito, né? Então,
Quando tu faz assim com o olho, eu já percebo que aqui no meio do teu olho Uhum. eu Aqui. consigo enxergar a sombra. Mas quando tu faz assim, eu quase não consigo, ó. Uhum. Eu não sei se é a impressão, porque eu tô te olhando aqui online, né? Mas tu consegue perceber que a tua sombra, ela tá em todo o olho? Que ela, Uhum. que ela, que ela pegou em toda essa tua pálpebra? Porque a minha também, tu não vai conseguir enxergar do jeito que eu tô enxergando aqui. Uhum. Provavelmente tu quase não Mas tá tá. enxergando se eu tô de É. sombra. Ou tu enxerga. Enxerga um pouquinho, mas tá. E ao vivo tá bem mais forte. Uhum. Então, por isso que eu te digo, por isso que eu tô te orientando, mas tô pedindo para te olhar, porque é só tu que tá conseguindo ver como realmente a sombra tá. A iluminação muda muito, quer ver? Outra coisa que faz com que a gente muitas vezes não tenha muita noção assim de como realmente tá a cor é por causa da luz. E aí eu tô com uma luz mais ou menos aqui, fora que eu tô com uma janela que pega bastante luz natural. Mas eu posso mudar totalmente. Olha como ficou mais amarela e olha como fica mais branca, né? Uhum. Então, tudo isso também faz diferença quando a gente tá assim online. Por isso que eu tô te dando as orientações e tu precisa me dizer se realmente isso tá funcionando, né? Que tá do jeito que precisa estar. Tá. Então, eu preciso muito também da tua honestidade, da tua sinceridade. Se tu acha que tá faltando alguma coisa na maquiagem, a gente ajusta. Mas Mas daqui tá. Mas tá, eu vi. E daqui eu percebo que o teu olho ele fez um alongado no ponto. Não passa muito mais disso, não. E É. daí o olho ele vai passar da tua sobrancelha já vai ficar desproporcional. É. Então, sempre que tu for fazer o esfumado, independente se ele for mais alongadinho ou mais arredondado, cuida para não passar Nunca muito. pra passar muito. Sempre cuida, se for preciso, faz menos para depois tu puxar mais do que tu Uhum. colocar mais, depois ter que ajustar ali, né? Mas Certo. quando tu fica assim, de frente para a câmera, dá para perceber bem esse alongado assim, ó, Aqui, do ó. olho, Essa sabe? parte, né? É. E aí já temos aqui então um esfumado que é mais indicado para o tipo de olho que tu tem, Uhum. né? A pálpebra assim encosta. Uhum. E a única coisa que a gente tem que cuidar aí é quando tu for usar cores cintilantes, que eu não sei se tu gosta muito ou se tu prefere cores mais opacas assim, né? Eu gosto, gosto. De Gosta de usar cores cintilante? cintilantes. Eu gosto também, mas eu vou te dizer que hoje em dia tem meu coração as sombras mais opacas. Porque sempre que a gente coloca um brilho, claro, dá um glow, dá um negócio Uhum. diferente, assim, né? Traz É. aquela até uma delicadeza da maquiagem, né? E aí, opte sempre por colocar esse iluminador. Tem alguma sombra iluminadora aí que tu já quer colocar pra gente fazer um ponto de equilíbrio aí? Dentro dessa tua paletinha? Ou pode ser até uma sombra mais clara e opaca. Mas desde que seja uma sombra mais clarinha, sabe? Tu pode usar sombras que tenham um fundo mais claro, ou até É. mesmo em tom de dourado. Uma sombra brilhosinha, douradinha, vai ficar lindo? Essa. Aham, pode ser. Tem essa sombra que tu mostrou aí, tem uma pra cima, parece rosada também. É. É rosada. É, é rosadinha, mas a É. segunda, do ladinho dessa. Essa. Essa aí, é Uhum. rosadinha também? É, Esses tons rosadinha. em pele morena fica lindo. Dourados, esses tons rosés, assim, com fundinho rosa, fica maravilhoso. Vale a pena tu testar esse esfumado de Testar. novo, outra hora, e ir Eu trocando vou essas testar cores. mesmo. Normalmente, sombras com fundo mais branquinho, que realmente tem só aquele brilho, tende a destacar bastante. Tipo essas daqui, Então, né? cuida. Então, cuida. Porque em pele morena destaca muito. E aí, dependendo se for uma maquiagem mais pro dia a dia, a gente pode usar, mas com cautela. Então, sempre aplica pouquinho, esfuma bastante, para depois ir pontuando mais, se for o caso. Uhum.
Mas normalmente o que fica mais bonito e o que vai combinar com os tons de marrons, sempre o dourado. Se for um marronzinho mais fechado também, só com aquele brilho, só para quando tu mexer, aparecer aquele brilho abaixo da sobrancelha. Uhum. Esses tons rosados também, só cuida com um rosado muito claro, pode ser um rosado mais fechadinho. Mais fechado. Só aquele brilho. Então, tu pode, eu indico que tu faça o esfumado, o iluminado bem rente à tua sobrancelha. Com esse. Pode, então, tá limpinho esse pincel? Já pensou Tá. se tá preto? Eu Tá tenho com outro. sombra preta. Não, de preferência que seja um pincelzinho mais fino, mais de precisão mesmo, porque a gente vai aplicar sombra, depois a gente pode até dar só uma esfumadinha com o dedo, ou tu pode aplicar com o próprio dedo, sabe? Uhum. Pega esse dedo aqui, pega a sombra e só deposita ali um pouquinho, como tu te sentir mais confortável. Isso. O ideal é sempre aplicar em batidinha, porque quando a gente esfrega, como tem brilho, pode ficar muito. E aí depois é mais difícil da gente conseguir esfumar também. Então a gente sempre aplica devagarinho um pouquinho o produto em batidinhas, porque ele já fica mais suave. Tu vai ver que com o próprio dedo a gente já consegue também ir esfumando essa sombra. Então não precisa de muitos pincéis. A gente pode usar o dedo para fazer a maquiagem na gente mesma, né? Porque tem muita gente que tem essas dúvidas também. Ai, mas será? Eu vejo as maquiadoras usando vários pincéis e tal, né? Só cuida para não descer muito, tá? Eu já vi uma maquiadora fazendo o degradê só com os dedos. Ela usou da sombra mais escura para mais clara. A gente tem várias técnicas. Eu, por exemplo, uso também... Sabe esses pincéis de criança? Uhum, eu tenho. Tem muita gente que vai dizer assim, ai, Fran, mas que... Sei lá, tem que infantil isso. Mas, gente, tem pessoas que querem fazer, não sabem onde encontrar pincel. Gente, com um pincel desses a gente consegue fazer uma maquiagem. Não tem por que não usar. Sabe, para nossa maquiagem, de repente, para uma maquiagem profissional, eu não vou chegar numa maquiagem profissional com um pincel assim. Uhum. Tá? Mas para o nosso dia a dia, gente, vale qualquer pincel. Vale o pincel de farmácia, vale o pincel que está na oferta na internet, vale o dedo para aplicar a sombra, por que não? Desde que o resultado fique bonito, é o que importa. É verdade. Né? Então, assim, se tu também quiser aplicar um pouquinho desse iluminado bem aqui, mas assim, ó, faz só um pontinho pra gente poder esfumar depois, pra dar um outro pontinho de luz aí na tua maquiagem nos olhos. E é realmente assim, só pra dar aquele charmezinho no canto, sabe? Porque se tu tem essa sensação de que o teu olho é afastado, quando a gente usa a sombra que ilumina demais, aqui a gente tem a sensação que abre mais o olhar. Uhum. Então, por exemplo, tu aplicou ela agora, tu pode até dar uma esfumadinha com o próprio dedo, ou pega o teu pincel de marrom, com o marrom, e dá uma esfumadinha ali só pra misturar essa cor. E aí, de repente, tu pode testar. Usa essa assim, ver como que tu te sente. E depois tu pode preencher todo o teu esfumado de marrom até aqui, tá? Cuidado com essa parte muito próxima aqui do nariz, tá? Uhum, Com essa essa daqui. aqui. Cuidado para não passar muito para cá, tá? Porque isso também pode dar um outro formato pro olho. Mas isso tudo é teste. Tem um dia em casa que vai dizer assim, hoje eu vou testar, colocar ali para ver como é que fica. Porque quando só a pessoa ir botando na prática. Sabe? É bem isso. Então a gente também vai testando. Não existe certo e errado. Existe a gente fazer aquilo que mais se adapta ali, né? Então tu pode fazer esse teste da próxima vez e vem trazendo essa sombra mais pra dentro. E aí tu pode fazer essa sombra até aqui, aonde tu aplicou o teu iluminado. E depois tu pode testar vir um pouquinho mais pra cá. E visualmente, olhando no espelho, ver como que fica, como que tu se sente. Ver como fica. Uhum. Né? Porque se tu me disse que tu acha que essa tua região é um pouquinho mais afastada, de repente vai ficar mais bonito tu trazer profundidade pra cá, do que tu aplicar o brilho e abrir. E abrir. Porque o que é brilhoso abre, destaca.
E se essa não é uma parte que tu quer destacar, a gente usa a sombra opaca ali. Mas é isso, Ju. Esfumado, basicamente, para ti seria isso. E aí, o que tu precisa depois ajustar um pouquinho mais a questão da pigmentação da sombra, a cor da sombra mesmo que vai ficar no teu olho, tá? Uhum. Porque, como eu te disse, daqui, quando tu fica com o olho reto, eu tenho a impressão que ainda tem pouca sombra jogada para cima da tua pálpebra gordinha, tá? Da Uhum. tua pálpebra sobreposta. Então, eu iria aplicando um pouquinho mais em cima dessa pálpebra para equilibrar a sombra. Mas, se ao vivo, se te olhando ao vivo, tá legal, o visual tá bonito, é o que importa, Uhum. tá? E aí, a partir disso, claro, a gente também nunca vai chegar à perfeição de um esfumado fazendo uma vez, É, tem que né? A gente tem testar que várias e continuar várias vezes. fazendo. E aí, Uhum. assim, olhando daqui, com um olho é uma coisa, com os dois feitos é outra É. também, né? Então, assim, Ju, eu deixo um desafio para ti. Termina o teu outro olho, depois tu tira uma foto. Se tu quiser fazer uma preparação de pele aí, não sei se tu Eu vou gosta, fazer. se tu vai fazer, Gosto. tira uma foto e me manda no inbox mesmo ali do direct, ou se tu quiser postar nas tuas redes sociais, que eu reposto depois, pra gente ver o Uhum. resultado e também já diz como que tu se sentiu, assim, né? Com essa consultoria, mentoria, como tu quiser chamar, né? Nossa conversa, nosso encontro. Me senti, tipo, esclareceu muitas dúvidas que eu tinha, Fran, porque, tipo, eu fazia de um jeito totalmente diferente. Eu fiz o curso de automaquiagem, a menina também que me ensinou foi uma pessoa excelente. Eu aprendi também muita coisa que eu fazia, eu já fazia só, mas eu fazia do jeito que eu aprendi no curso de automaquiagem presencial. Eu já vi que certas coisas que eu fazia não era do jeito que eu fazia. É diferente totalmente. E agora, sobre o esfumado, me esclareceu mais ainda, porque eu fazia de um jeito que eu via na internet, mas não era o jeito certo para o meu tipo de olho. Sim, e tu percebe essa diferença, porque tudo que a gente aprende é válido, É né? válido, é Tudo que verdade. a gente aprende é válido, a gente vai aperfeiçoando cada vez, porque como tu disse, cada profissional ensina de uma forma, Uhum, né? isso Cada mesmo. um, e todo mundo ensina sempre algo que a gente precisa saber, né? Por isso que não existe concorrência. Ou Cada vez que algo tu que a vai gente fazer, fazia errado, a gente aprende certo. na verdade, pode nem ser a palavra errado, mas a gente aprende de uma forma diferente, que tu diz assim, Diferente. eu gostei mais dessa forma, da outra fica bonita, mas eu gostei mais dessa. Então, É assim, verdade. o importante aqui dessa live é assim, ó, tu ter gostado do que tu tá vendo aí. Uhum. Tipo, de tu dizer assim, não, realmente, eu gostei assim. Eu gostei, Achei que foi, porque foi totalmente diferente. E a questão do diferente também é essa questão, né? É diferente, mas tu tem que ter gostado, né? Porque não Uhum. vale também vir aqui dizer, eu gostei, depois de dizer assim, Fran, eu não gostei muito. Porque aqui é o momento de tu dizer, Fran, esse negocinho que eu não gostei, ficou estranho, como que a gente ajeita? Se tiver Não, alguma mas coisa. do jeito que eu fazia, já, tipo, já é bem melhor. Porque, tipo, eu achava que para eu fazer um degradê, começava do escuro pro mais claro. Aí eu usava mais de um tom de sombra. Agora não, eu vejo que com uma sombra só, eu posso fazer um degradê. Já é? Tá vendo? Aí as pessoas acham que precisa ter realmente uma paleta Isso mesmo. tua, Aham, né? Às era. vezes a pessoa diz, não, eu tenho que comprar uma paleta que tenha 5 tons de marrons, porque é Uhum, só isso com 5 mesmo. tons de marrons que eu consigo. A gente consegue fazer um esfumado com uma cor só. Só que tem que Uma saber cor fazer. só. É E verdade. não fica mais fácil? Claro, aqui a gente já tá Fica uma hora muito mais dessa. fácil. A gente já tá uma hora Muito dessa. mais Mas fácil. assim, no teu dia a dia, tu vai fazer isso muito mais rápido. Por quê? Claro, tu já tinha uma noção, né? Tu já assistiu outros vídeos, então tu consegue Uhum, fazer uma comparação. Mas a partir de agora tu já sabe que tu não precisa, tu pode usar uma cor só para fazer o degradê. o E claro, degradê. se tu quiser intensificar, aí tu pode colocar um tom de marrom mais clarinho, só para dar um destaque Uhum, maior, não tem problema. Mas a gente consegue fazer um esfumado lindo com com uma a cor. cor.
Com uma cor E só. às vezes tu tem ali uma sombra que é para corrigir a sobrancelha e ela é Uhum. marrom. É, Usa para fazer um esfumado. usa também. Sim, Às usa vezes tu também, tem né? um contorno que tem um marrom, usa para fazer um esfumado. Por que não? Quem disse que é só para usar o contorno para fazer testa, bochecha, nariz e tal? Aham. Não! A gente usa a maquiagem de forma diversificada por quê? Quem se maquia sozinha não quer ter uma penteadeira, né? Eu digo penteadeira, mas não quer ter uma necessaire cheia. Quer ter poucas coisas para fazer uma maquiagem legal, né? E é possível. Só que a gente precisa saber como fazer. A gente precisa É. saber como montar a necessaire, né? Cada uma também tem o seu valor para investir nas maquiagens. E Uhum. tudo isso faz diferença. Mas dá para fazer uma maquiagem assim linda pro dia a dia, que destaca as tuas características e que vai ser uma maquiagem que tu gosta. Porque também não adianta eu chegar aqui e dizer assim, Ju, não dá para te usar sombra brilhosa no teu olho todo e tu gosta de usar. Entende? Então, assim, a partir das Entendi. tuas características, eu vou dizer assim, Ju, então a gente vai usar o brilho aqui, só um pouquinho, pode ser? E daí um pouquinho mais aqui. Ai, Uhum. sim. Então, sabe? Porque uma maquiagem profissional, a gente entende a cliente, mas a gente faz a técnica mais bonita para ela. Mas para o Mas nosso bonita dia pra a ela. dia, a gente tem essa flexibilidade. E a gente tem que se permitir também testar e fazer as coisas Novas para coisas, dar o é verdade. resultado, né? E é assim, gente, na vida. Ninguém faz uma coisa uma vez ou assiste as coisas uma vez e já sai E fazendo já tá, perfeitamente, né? é verdade. Para te se tornar cabeleireira, a primeira vez que tu fez a aula de cabelo, tu já saiu fazendo cabelo? Não. Né? E na maquiagem a gente quer assim, a gente quer assistir um vídeo e a gente quer na primeira vez fazer igual, Mas a né? gente não Mas faz porque, tipo, tudo é prática, tudo é você ir testando, fazendo. Você não vai fazer igual como você viu, você vai fazer do seu jeito. isso, e vai adaptar para o que tu gosta, para as características Uhum. que tu tem, toda aquela questão que a gente está falando quase toda, né? É, Porque eu fiz esse esfumado bem parecido com o teu, mas em mim ficou diferente. E em ti vai foi. ficar diferente. Porque a É. característica do teu olho é diferente da minha. Uhum. E o teu rosto é diferente do meu. E o teu cabelo é É. diferente do meu. Tudo isso compõe, Tudo isso conta. né? Mas a gente pode pegar pontos específicos, que nem, por exemplo, esse teu esfumado, ajustar para o que tu gosta, ajustar para o tipo de olho que tu tem e tá tudo certo. Na É automaquiagem é só muito mais adaptação. flexível. É. E assim, é por isso que eu resolvi montar o método maquiagem poderosa do jeito que ele tá montado. Porque vai ser muito mais fácil tu chegar num resultado bonito na maquiagem do jeito que está os módulos lá. Uhum. Porque sem conhecimento, tu não vai conseguir ter um resultado bonito. E eu É. passei por isso. Se alguém tivesse, se alguém tivesse um curso do jeito que eu tenho hoje, lá na época que eu comecei a fazer maquiagem, socorro! Eu não tinha sofrido muito tempo, sabe? Então, é para facilitar. É para quem quer aprender a se maquiar de uma forma fácil, as aulas são curtas. E é realmente para quem quer aprender, para ficar mais bonita, para se sentir mais bonita, para melhorar a autoestima, tudo isso. Tudo isso eu sei porque eu também já passei, né? Então, claro que uma mentoria, uma consultoria, assim, algo mais individual é muito melhor, Uhum. né? Mas para iniciar, quando a gente não sabe muito bem o que fazer, a gente precisa já iniciar com uma base forte. Porque sem uma base forte, tu vai ter dúvida igual na hora que tu for É. fazer a maquiagem, né? Então, Ju, quer me pedir mais alguma coisa sobre o esfumado? Quer que eu te ajude em mais alguma coisa? Tá bom assim? Tu Não. gostou? Seja verdadeira. Gostei. Eu vou fazer a preparação de pele, vou terminar o olho e vou mandar uma foto. Então tá bom. Eu aguardo a tua foto. Obrigada, Fran. Foi Eu um que te prazer. agradeço. Imagina, o prazer foi todo meu. Espero de verdade ter te ajudado. E que daqui pra frente Obrigada. tu deslanche no esfumado, mulher. E toda vez que tu for Uhum. fazer um esfumado, se tu lembrar de mim, pode Lembro me sim. chamar, me mandar foto, que eu vou ficar bem feliz de saber. Tá certo. Obrigada, Tá? Fran. Eu que agradeço. Até mais, Tchau. gente. Tchau. Tchau.